Se você tem mais de 60 anos ou cuida de alguém nessa fase da vida, o que vou te mostrar hoje pode te salvar de uma tragédia silenciosa. Existem sinais que aparecem na urina do idoso dias ou até semanas antes do corpo entrar em colapso. E a maioria das pessoas nem imagina que isso está acontecendo. A cor, o cheiro, a frequência, a espuma, tudo isso carrega mensagens claras de que os rins, o fígado ou o coração podem estar começando a falhar. Se você ignorar isso, pode ser tarde demais. Mas se prestar atenção, pode ganhar anos de vida, evitar internações e até impedir que uma infecção simples vire algo fatal. Hoje, eu vou te mostrar os 10 sinais mais perigosos e quase invisíveis que surgem na urina do idoso. E no final, vou revelar o sinal mais grave, aquele que quase sempre aparece antes de um AVC ou falência múltipla, mas ninguém liga. Então, se eu fosse você, não sairia desse vídeo até o fim, porque se algo assim surgir com você ou com alguém que você ama, a chance de reverter só existe se você souber identificar logo no começo. A urina como espelho da saúde interna do corpo. A urina do idoso é um verdadeiro reflexo do que está acontecendo por dentro. Ela revela o estado dos rins, do fígado, da bexiga, do sangue e até da hidratação. Mudanças simples, como um tom mais escuro ou um odor diferente, podem ser o primeiro sinal de alerta. Quando os rins começam a trabalhar mal, eles deixam de filtrar corretamente as toxinas do sangue. O resultado aparece imediatamente na urina. Ela pode ficar mais concentrada, mais turva ou com espuma constante. Esses sinais podem indicar desde infecção até o início de uma insuficiência renal crônica. E quanto antes forem notados, maiores as chances de evitar uma internação grave. Cores que indicam alerta. Do amarelo escuro ao avermelhado, a cor da urina deve sempre estar entre o amarelo claro e o transparente. Quando ela começa a escurecer demais ou muda de tonalidade sem explicação, é hora de investigar. Urina amarela forte, âmbar ou até avermelhada pode indicar desidratação grave, sangramentos internos ou problemas hepáticos. A urina avermelhada pode ser causada por sangue, mesmo que não seja visível a olho nu. Esse sangue pode vir de infecções, cálculos renais ou até de tumores no trato urinário. Já a urina muito escura, quase marrom, pode indicar problemas no fígado, como hepatite ou cirrose. Essas condições são extremamente graves e exigem atenção médica imediata. Se a urina do idoso estiver alaranjada, pode ser efeito de medicamentos, mas também pode indicar excesso de bilirrubina no sangue, e isso está diretamente ligado ao fígado e à vesícula biliar. Urina com espuma ou odor forte. O que pode ser? Você já reparou se a urina do idoso está com espuma ao ser eliminada? Ou se o cheiro ficou mais forte, diferente, difícil de suportar? Esses 2 sinais podem indicar que há proteínas sendo eliminadas, o que é um sinal clássico de doença renal. A espuma persistente na urina pode ser sinal de proteinúria, um indício de que os rins estão vazando nutrientes que deveriam ficar no sangue. Isso acontece quando há lesões nos filtros renais, muito comuns em idosos com hipertensão ou diabetes. Já o cheiro forte e desagradável pode estar relacionado à infecção urinária ou acúmulo de toxinas. Se a urina estiver com odor adocicado, pense imediatamente em diabetes descompensado. Esse é um dos sinais clássicos quando o açúcar do sangue começa a ser eliminado pela urina. Já o cheiro azedo ou fétido pode indicar infecções causadas por bactérias resistentes. Observe, anote, compare com dias anteriores, porque quando a urina do idoso muda de cheiro ou forma espuma, não é frescura, é um aviso. Relação com desidratação e infecções urinárias. A urina escura é frequentemente o primeiro sinal de desidratação em idosos. Com o envelhecimento, a sensação de sede diminui. O corpo precisa de água,
Mas o idoso não sente vontade de beber. E quando falta água, os rins ficam sobrecarregados, o sangue engrossa e a urina fica concentrada e tóxica. As infecções urinárias são extremamente comuns na terceira idade. Mas o que poucos sabem é que, em idosos, elas nem sempre causam dor. Em vez disso, aparecem como urina turva, cheiro estranho, confusão mental ou até delírios e quedas. E quando a infecção chega aos rins, o risco de sepse e morte aumenta drasticamente. A hidratação constante é uma das medidas mais importantes para manter os rins funcionando bem. Não basta oferecer água uma vez ao dia. Ela precisa ser incentivada várias vezes. Chás claros, sucos leves e água de coco são boas opções. O importante é manter o fluxo urinário constante e claro. Se a urina do idoso estiver escura, turva ou com cheiro diferente, pense na hidratação como o primeiro socorro e leve ao médico antes que a infecção se espalhe. Doenças renais e hepáticas refletidas na urina. Quando os rins começam a falhar, a urina mostra os primeiros sinais. A cor escura, a espuma contínua e o cheiro forte são marcas registradas da insuficiência renal. Já nos casos de doenças hepáticas, como hepatite ou cirrose, a urina pode assumir tons alaranjados ou marrons. No caso do fígado, a bilirrubina passa a circular em excesso no sangue. Como os rins precisam eliminar esse excesso, a urina muda de cor e de cheiro. Muitas vezes, o idoso apresenta pele amarelada e olhos amarelados, junto com urina escura, sinal clássico de falência hepática. Outra doença comum é o rim policístico, que também se manifesta silenciosamente. Os cistos vão crescendo até afetar a filtração do sangue e a urina se torna irregular, ora escassa, ora abundante. Nos exames, surge a presença de proteína, sangue ou nitritos, mas os sintomas visuais vêm antes. O idoso que elimina uma urina estranha por mais de 2 dias seguidos precisa de atenção, porque nesses casos a urina está tentando fazer aquilo que a boca ainda não consegue: pedir socorro. Alterações na frequência urinária à noite. Você acorda muitas vezes à noite para urinar? Esse sintoma se chama noctúria e pode indicar problemas nos rins, diabetes ou até insuficiência cardíaca. Quando a bexiga se torna hiperativa durante a noite, o corpo está tentando se livrar de algo urgente. Urinar 3, 4 ou mais vezes durante a madrugada compromete o sono, a energia e a recuperação do corpo. Além disso, interromper o sono profundo aumenta o risco de quedas, confusão mental e perda cognitiva. A frequência urinária também está ligada ao consumo de medicamentos. Diuréticos, por exemplo, forçam os rins a trabalhar mais e produzem urina excessiva. Mas, se o idoso não estiver bebendo água suficiente, isso pode sobrecarregar os rins ainda mais. Nunca ignore o hábito de urinar muito à noite, porque a madrugada costuma ser o horário em que o corpo mais se esforça para sobreviver em silêncio. Medicamentos e suplementos que afetam a cor. Alguns remédios podem alterar temporariamente a cor da urina. Antibióticos, suplementos de vitamina B, laxantes e até anti-inflamatórios mudam o tom, do amarelo intenso ao laranja ou até verde. Mas o perigo está em usar esses efeitos como justificativa para ignorar sintomas graves. A automedicação, na terceira idade, é uma das maiores causas de intoxicação renal. Quando o idoso toma vários medicamentos juntos, sem acompanhamento médico, o fígado e os rins sofrem, e a urina logo mostra os efeitos colaterais: espuma, cheiro metálico, coloração intensa ou muito clara. Quando é preciso fazer um exame de urina. Muita gente só faz exame de urina quando sente dor. Mas a verdade é que esse exame deveria ser feito regularmente, mesmo sem sintomas, principalmente após os 60, quando o risco de doenças silenciosas aumenta.
O simples exame de urina tipo 1 pode revelar infecções, sangue oculto, proteínas e glicose em excesso. Se o idoso apresenta urina escura, espumosa, com odor diferente ou turva, é preciso investigar imediatamente. Não basta trocar a alimentação ou esperar passar, é necessário olhar de perto o que o corpo está tentando expulsar. O exame também ajuda a monitorar a eficácia de tratamentos já em curso. Se o idoso está com problemas renais ou hepáticos, o padrão da urina mostra se o organismo está reagindo bem. Médicos experientes conseguem perceber mudanças clínicas sérias apenas observando alterações no exame urinário. Nunca espere a dor aparecer para agir, porque quando a dor surge, o corpo já tentou avisar de várias outras formas e ninguém escutou. Urina escura e risco cardiovascular. Urina escura nem sempre significa problema nos rins. Muitas vezes, ela está associada a baixa oxigenação, má circulação e insuficiência cardíaca. Quando o coração não bombeia o sangue com eficiência, os rins sofrem com a falta de pressão. E aí, os resíduos se acumulam no corpo e a urina vira um campo de avisos silenciosos. O idoso, com coração fraco, costuma apresentar urina escassa, muito amarelada ou até marrom. Junto com isso, podem aparecer inchaços nas pernas, cansaço extremo e falta de ar. Esses são sintomas clássicos de um organismo entrando em exaustão. Pense também no coração. Cuidados com a hidratação em idosos. Hidratar um idoso não é tão simples quanto parece. Eles sentem menos sede, esquecem de beber água e muitas vezes rejeitam líquidos. Mas a desidratação silenciosa está por trás de centenas de casos de internações graves. E a urina é o primeiro indicador de que o corpo está ressecando por dentro. Para garantir hidratação constante, é preciso oferecer líquidos ao longo do dia. Não adianta dar um copo só pela manhã, é necessário fracionar. Água pura, chás suaves, sucos claros e caldos ajudam a manter os rins funcionando bem. Uma dica importante: observe se o idoso está com boca seca, olhos fundos ou urina escura. Esses sinais indicam que a desidratação já começou. E nesse estágio, o risco de confusão mental, tonturas e queda é altíssimo. Não espere o idoso pedir água. Ofereça antes. Comente aqui embaixo se você já viu algo parecido. E, acima de tudo, não ignore mais nenhum detalhe da urina. Ela fala quando o corpo já não consegue mais. No próximo vídeo, vamos falar sobre o que acontece quando o idoso começa a dormir demais. E o corpo avisa que está se apagando aos poucos. Então se inscreva, ative o sininho e continue com a gente no canal Viver Bem. Aqui, a gente fala a verdade que salva, mesmo que ela assuste. Até lá!